Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem História. E aqui, semanalmente, nós vemos as histórias do Espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier. E estamos vendo, já chegando ao final, estamos só falta aqui, pouquíssimas histórias, do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado aqui pela nossa Federação Espírita Brasileira. E hoje é a nossa antepenúltima mensagem. Mensagem não, história. E o título dessa história é Obsessão Desconhecida. Obsessão desconhecida. Nem sempre é fácil percebermos, não é? Que há uma obsessão. Mas vejamos a história da nossa Isolina Faria. Conta-nos então Humberto de Campos. Os pais de Isolina Faria aproximaram-se do grupo espírita, ansiosos de curar a filha. Desde muito vivia a jovem sob o império de singulares manifestações. Olhos cerrados assim, a denunciar profunda insensibilidade na expressão fisionômica, gestos rudes, Isolina contorcia-se estranhamente e dava guarida a uma entidade ignorante e sofredora, que a tornava possessa. É um tipo de obsessão, a possessão, não é? Quando há, assim, um total domínio do espírito, não apenas sobre a mente, mas também sobre o corpo do seu obsidiado. O espírito perturbado, que parecia ter-se-lhe agarrado, prorrompia então em blasfêmias, lágrimas e soluços. Lastimava-se, praguejava, acusando pessoas e envenenando circunstâncias, qual louco que força alguma conseguia deter. Então, dava àquela jovem uma força que não condizia com a sua, vamos dizer assim, com a sua estrutura feminina. Esgotados os recursos comuns, a família deliberou apelar para o espiritismo antes de qualquer providência para interná-la num manicômio. Vamos lembrar que este livro aqui foi publicado pela primeira vez, vamos ver aqui, 1943, 87 anos, né? 87 anos. É muito tempo. Naquele tempo, qualquer coisa fora da linha da dita, à época, normalidade, muitas vezes a pessoa já se via quantos médiuns foram para hospícios e obsidiados, então, sem conta. E ela estava numa condição que provavelmente os médicos da época taxariam-na como louca. A família, então, antes de colocá-la num manicômio, que eram as instituições que à época acolhiam os ditos loucos, resolveu levá-la à casa espírita. Vizinhos e amigos não poupavam definições. Aquilo deveria ser obsessão cruel. Tanta gente não se havia curado em trabalhos da consoladora doutrina dos espíritos? Por que não tentar as melhoras de Isolina mediante esses recursos? Quando o chefe da casa se inclinou à decisão, o generoso Nolasco Borges, velho conhecido de infância, se prontificou aos serviços iniciais. Já era uma época em que o espiritismo já era muito conhecido no Brasil, mesmo, não é? Sossegue, meu amigo, disse o senhor Nolasco Borges.
Em nossas reuniões, a doente encontrará as melhorias precisas. Hoje mesmo começaremos os trabalhos de doutrinação da infeliz, aqui se referindo ao obsidiado. A breve tempo, Isolina será, com certeza, restituída à saúde e à alegria que a sua mocidade tem direito. De fato, na noite imediata, na noite seguinte, a pequena caravana Nolasco à frente, a pequena caravana desses familiares, né, tendo o senhor Nolasco à frente, penetrava o modesto salão dos Pacheco, onde se efetuavam as sessões íntimas. Vamos lembrar também que, antigamente, os núcleos espíritas começavam nos lares das famílias. E depois, não é, os trabalhos iam crescendo e, por fim, iam se fundando lá as casas espíritas. Mas muitas casas espíritas começaram a ter as suas reuniões acontecendo nos lares. E aqui não era diferente, era na família dos Pacheco, que a reunião se dava na casa da família dos Pacheco. O velho Araújo, doutrinador carinhoso, doutrinador carinhoso e esclarecido, organizou a reduzida assembleia. Deve ser o senhor da casa, não é? Cônscio da responsabilidade que lhe cabia. Logo após a oração de abertura, a moça doente caía em contorções estranhas. Palidíssima, boca espumante, gritava dolorosamente, reproduzindo emoções da entidade desconhecida. Então, tudo eram expressões do espírito e não dela. E aí o senhor Araújo, o doutrinador, que era aquele responsável por conversar com os espíritos que vinham à reunião através, claro, dos encarnados, porque o obsidiado é médium do obsessor, é através dele que ele se comunica, que ele se expressa. Então, é um médium, sem dúvida. Né? O médium é esse intermediário. Muitas vezes, o que acontece? Cessada a obsessão, acaba a mediunidade. Né? Às vezes não, às vezes sim. Ah, Cristina, como saber? Cada caso é um caso. Só sabemos no caso presente a ser avaliado. Então, o senhor Araújo, o doutrinador, disse assim: ó, meu irmão, por que violentas desta maneira uma pobre criança, necessitada de equilíbrio para atender aos próprios deveres? Por quem és, meu amigo? Esquece o mal e ouve a lição de Jesus. Estamos aqui votados à prática do bem, ou seja, interessados apenas no melhor. Somos imperfeitos, inferiores, tateamos nas sombras da ignorância e não te desejamos impor ensinamentos. Sabemos que a obra de redenção final pertence ao Mestre Jesus. Entretanto, creio que podemos advertir teu coração, pois aqueles que caíram como nós outros neste mundo estão habilitados a comentar os próprios males e evitar que outros incidam nos mesmos erros. Ou seja, ele está dizendo que, embora ele não fosse uma pessoa de todo habilitada moralmente, porque era alguém que errava, como todos erramos, não é? Mas, exatamente por também já ter errado e já conhecer o caminho, se via habilitado de buscar levar um pouco de informação e esclarecimento aos que desses esclarecimentos necessitassem, não é? Por vezes, continua aqui o nosso Araújo, falando bondosamente, por vezes poderá parecer que somos excessivamente ousados, tentando estabelecer norma aos que vivem em esfera indevassável. Ou seja, para nós, encarnados, a esfera dos espíritos é indevassável para nós, enquanto ainda estamos encarnados, depois estaremos lá. Mas aqui, os nossos olhos físicos, não vemos o que se passa lá, à exceção dos médiuns videntes, que têm essa possibilidade de ver. Não é? E mesmo assim, a vidência
ou a clarividência, que é quando se dá através da ação de um espírito, esta visão, ela tem vários graus. Né? Os médiuns que vêm no mundo espiritual, vêm cada um do seu jeito particular, não vêm todos da mesma forma. Então, dito esta observação, continuemos a história. Então, por vezes poderá parecer que somos excessivamente ousados, tentando estabelecer normas aos que vivem na esfera do invisível. Contudo, este esforço obedece ao amor fraternal. Volta, amigo. Abandona a tarefa ingrata de subjugação dessa jovem, que deve enriquecer-se com as experiências da vida terrestre. Solicitamos a tua boa vontade, por amor de Deus. A voz do amoroso doutrinador silenciara-se ligeiramente. Quer dizer, após o doutrinador falar isto, ele silenciou. Araújo, emotivo e bondoso, enxugava os olhos úmidos, enquanto a reduzida assistência, ou seja, as pessoas que estavam ali presentes, permaneciam sob forte, essa pequenina assistência permanecia sob forte impressão. O espírito ignorante demonstrava aflição. A palavra do doutrinador tocara-o profundamente, mas como se estivesse preso a inflexíveis algemas. Soluçava mais fortemente e gritava: ai de mim, não posso, não posso. Não podes? Respondeu Araújo. Quando temos vontade, Jesus nos confere poder. Anima-te. Por que perseverar no sofrimento do mal, quando o bem nos oferta alegrias eternas? Levantemo-nos para Deus. Ou seja, ele estava exortando, tentando fortalecer o espírito para se libertar daquela ligação que ele estava promovendo por seus sentimentos maus com relação à jovem. Levantemo-nos para Deus, edificando-nos na própria fraqueza. Ok, somos fracos, ainda somos, muito mesmo, mas tudo podemos naquele que nos fortalece, assim temos no Salmo, não é? Se guardas, diz o bondoso doutrinador, se guardas reminiscências, ou seja, memórias, lembranças amargas, esconde-as de ti, desfaze-te do vinagre acumulado no coração. Se foste ofendido, perdoa. Se as feridas te reclamam vingança, aplica-lhes o bálsamo do amor que sabe viver da esperança em Cristo. O corpo frágil da jovem contorcia-se violentamente, ao passo que o sofredor murmurava em pranto: sou infame, desventurado, não posso, não posso. As reuniões de esclarecimento prosseguiam sem alteração. 2 vezes por semana, agrupavam-se os companheiros repetindo as mesmas cenas. 2 vezes por semana, tudo a mesma coisa. Araújo não podia ser mais paciente. Ensinava bondosamente, como quem sabe corrigir amando. A entidade perturbadora, porém, não correspondia ao esforço senão com gritos, protestos e soluços de causar dó. Decorridos alguns meses, a pequena assembleia começou a impacientar-se, ou seja, não estava dando resultados. Tão logo se manifestavam infelizes, formavam-se pensamentos contrários à simpatia fraternal, ou seja, já tinham perdido a paciência com o pobre, pobre espírito, né, o sofredor. Na opinião da maioria, aquele espírito requisitava punições e conselhos ásperos. Vamos acabar com essa calma toda, vamos dar um corretivo nele, expulsá-lo. Às vezes, as pessoas pensam assim. Isolina era tida como vítima infortunada nas mãos de audacioso algoz da esfera invisível. Admirava-se a paciência
do dedicado orientador das sessões que punha em jogo todos os recursos afetivos. Estava ali, tentando realmente. Nolasco, porém, a certa altura da tarefa, não se conteve e, depois de tumultuosa reunião, interpelou Araújo amigavelmente. Nolasco foi o que levou a família até a casa espírita, e Araújo era doutrinador. Então, Nolasco falou com Araújo o seguinte: não julga você necessário e conveniente punir esse perseguidor implacável? Creio tratar-se de perverso bandido das trevas. O velho doutrinador percebeu as dúvidas que pairavam no ambiente geral e acrescentou: há muito venho lhe dando por compreender que cada coisa permanece no lugar que lhe é próprio. Em nossa apreciação fragmentária, ou seja, do pouquíssimo que conseguimos ver aqui como encarnados, o perturbador de Isolina é um espírito diabólico. Entretanto, é imprescindível não esquecer que as nossas definições são incompletas. Nós estamos vendo só um lado da moeda, aqui, do lado de cá. Sabemos a história? Há 8 meses, isso já tinha 8 meses, 2 vezes por semana. Há 8 meses trabalhamos para lhe levantar as energias sem resultados satisfatórios. À primeira vista, estamos fracassados no serviço de socorro espiritual, mas como firmar nosso ponto de vista nesse sentido, se desconhecemos as causas profundas? No fundo, eles não sabem qual é a história. Aparentemente, temos um algoz perturbando a vítima encarnada. É isso que parece ser. E não se tem mais nenhuma informação. Nolasco e os demais companheiros respeitavam-lhe o parecer, mantendo-se em silêncio expressivo. Ou seja, a palavra do doutrinador era o dirigente dos trabalhos, era ele que conduzia. Os outros podiam pensar o que quisessem, mas aqueles pensamentos atrapalham? Ah, atrapalham. Os nossos pensamentos atrapalham muito. Esgotadas, agora vamos à continuação do nosso doutrinador, o senhor Araújo. Esgotadas nossas possibilidades de compreensão, não será justo apelar para o plano superior? Sabedoria, não é? Nós que desejamos socorrer, precisamos igualmente ser socorridos. Peçamos a Melânio. Olha, mas ele esperou 8 meses. Não foi saindo por aí logo pedir a ajuda do mentor. Ele tentou tudo o que estava ao seu alcance. Num determinado momento, ele disse: bom, nós estamos para ajudar, mas agora quem precisa de ajuda somos nós. E para pedir ajuda, vamos pedir aos mentores. E o nome do mentor daquela reunião era Melânio. Peçamos a Melânio, o amoroso guia de nossos trabalhos, que se pronuncie. É possível que sua bondade fraterna nos conceda a chave do enigma, que não se consegue nada. Ninguém discordou da criteriosa sugestão. À noite seguinte, então, a reunião em casa dos Pacheco foi mais íntima. Menos pessoas, só mesmo aqueles que precisavam estar ali para consulta ao plano espiritual. Acorreu Melânio gentilmente e, depois de recomendar a cessação temporária dos trabalhos de doutrinação, prometeu chamar o obsessor a esclarecimentos. Examinaria o caso com atenção a fim de tentar providências justas. Em seguida, voltaria a notificar os irmãos relativamente às tarefas que se impunham. Isso é muito interessante. Até aquele momento, eles estavam fazendo por conta deles. Dá a entender, vejamos, não é uma casa espírita, era uma casa que fazia essas reuniões com boa vontade.
E quando era chamado, vinha um espírito a aconselhá-los. Acontece que, enfim, eles decidiram sair dessa ajuda deles por eles e buscar a orientação. E os espíritos vão entender, muito interessante, não é? Bom, agora que não somos nós que coordenamos o trabalho, são vocês, não é uma instituição que tem essa estrutura, e agora que vocês estão nos solicitando, eles sabem, mas é para que nós aprendamos que não somos nós encarnados que dirigimos os trabalhos, são eles. Então, assim, agora que vocês nos chamaram aqui, porque lembremos, é uma casa de uma família, que não era uma instituição de trabalhos de assistência espiritual. Eles é que empreendiam essas tarefas, mas se empreendiam por si mesmo, com a prece, com tudo. Não tinham essa subordinação já presente neles. E aí, quando chamaram, então se colocaram como subordinados, eles disseram o quê? O mentor disse o quê? Melânia. Ah, bom. Então vamos fazer o seguinte: pare o que estão fazendo, pare. Vamos conversar aqui, do lado de cá, com o espírito, saber o que está acontecendo, e depois, então, nós voltamos com uma orientação. Dias decorreram, continua nos contando aqui o nosso Humberto de Campos. Dias decorreram antes que o emissário regressasse com as instruções espirituais. Após 3 semanas de expectativas, em sessão comum do agrupamento, eis que Melânio se manifesta. Uma sessão comum. E depois das carinhosas saudações usuais, discorre bondosamente com surpresa geral. Quanto ao caso da irmã Isolina Faria, devo esclarecer preliminarmente, quer dizer, em primeira instância, que os aprendizes da Terra, nós encarnados, conhecem a obsessão somente em sentido unilateral, ou seja, os desencarnados obsidiam os encarnados. O infeliz perturbador, que atende pelo nome de Juliano Portela, ou seja, na sua última encarnação, espírito, não tem sexo, não tem nome, mas nós, mais apegados ainda à materialidade, ficamos muito ligados, às vezes, ao nome da última encarnação. E ele, esse espírito, que estava ligado a essa jovem, se identificou com o nome de Juliano Portela. Pelo nome de Juliano Portela, nome da última encarnação, não foi encontrado facilmente. Precisei reunir-me a companheiros da espiritualidade a fim de chamá-lo a explicações diretas. Tendes em vossas sessões a presença do enfermo encarnado, ou seja, a jovem, não é? Ao passo que nas nossas examinamos doentes invisíveis a vós outros. Diferente, não é? Os encarnados vão lá com as perninhas do trabalho. Os desencarnados, não. Eles têm que saber onde eles estão, serem trazidos para a conversa. Entreguei-me à solução do assunto com a maior boa vontade. Entretanto, o perturbador de Isolina queixa-se amargamente do assédio que experimenta. Ele, assediado? Na esfera em que se encontra. Declara-se perseguido, atormentado pela menina. Não tem paz, nem rumo certo. A mente da jovem, com seu grande poder magnético, requisita-o em toda parte. O pobrezinho não consegue progredir, nem furtar-se ao ambiente de inquietação a que ela o sujeita. Ela o sujeita. Ela é a obsessora encarnada do desencarnado.
nós, quando estudamos obsessões, livro dos espíritos, perdão, livro dos médiuns, nós vemos que as obsessões podem acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado obsidiando encarnado e também do encarnado obsidiando o desencarnado. Sim, também existe, e este é um desses casos. Se ao vosso olhar permanece a vossa amiga assediada, à nossa vista surge o infortunado Juliano em terrível desespero do coração, como quem se sente prisioneiro de garras inflexíveis. Diante do que observamos, o verdadeiro obsessor é a médium obsidiada. Ou melhor, não, vou refazer. O verdadeiro obsessor é a médium obstinada. Obstinada em perseguir o desencarnado. A vigorosa potencialidade magnética de Isolina é a gaiola e Juliano o pássaro cativo. É preciso restabelecer o equilíbrio da verdadeira situação. Tanto existem perseguidores na esfera invisível, quanto nos círculos de vossa atividade comum, ou seja, encarnados, não é? Aclarai o próprio espírito, meus amigos. Expulsemos a sombra da nossa região interior. Desencarnados e encarnados, não significamos duas grandes raças, diferentes e irreconciliáveis. Todos somos semelhantes na vida eterna, com as mesmas possibilidades, deveres e obrigações. Nos dramas pungentes dos obsidiados, lembrai que, se na justiça humana não ocorrem processos absolutamente iguais nos detalhes, no resgate divino cada situação apresenta características próprias. Guardai o brilho do cristal e refletireis a luz na sua pureza. Retende o mel do bem, e as abelhas da sabedoria cercar-vos-ão, quer dizer, vão vos cercar de pétalas interiores. Melânio Calara-se, esse que veio trazer a informação que deixou todos boquiabertos. Melânio calara-se enquanto a assembleia chorava comovida. O bondoso Araújo agradeceu com lágrimas de alegria. Obrigado, meu irmão. O doutrinador agradeceu ao benfeitor espiritual. O mensageiro orou ainda emocionadamente e declarou ao despedir-se: em vista do que observamos, esse Melânio, não é? Falando. Em vista do que observamos, queridos companheiros, não bastará espantar as moscas do mal. É indispensável, antes de tudo, curar as feridas da imperfeição. Ou seja, alguma coisa nesta menina, nesta jovem, estava levando-a a buscar os laços, prender esse espírito que tinha ligações, com certeza, com ela no passado. Não vamos esquecer também que, quando dormimos, nos desprendemos do corpo físico, e aí ela pode ir atrás. Você vê que é mesmo esse tormento, e ela tinha um magnetismo que favorecia isso, era por isso que ele se via ali preso naquela situação, o espírito, não é? Uma história interessante para nos mostrar que nem tudo é o que parece ser, mesmo nas questões espirituais. E evitemos conclusões prematuras, porque quando se trata das questões espirituais, nós não temos todas as respostas, não é? E outra lição importante da nossa história é buscar
os bons espíritos. Ah, Cristina, eu tenho que ir numa reunião mediúnica? Não, vamos buscar na prece, principalmente nas nossas boas ações, porque naturalmente somos melhor assistidos quando estamos atentos a fazer o bem melhor que possamos a cada dia. É isso, ficamos aqui com a história da nossa Isolina, nessa obsessão desconhecida, e agora entendemos que não é apenas aquela obsessão simples, que às vezes não nos damos conta que estamos sendo obsidiados, sim, por espíritos desencarnados, mas também processos em que o aparente obsessor é apenas o obsidiado. Que história, não é? Semana que vem estaremos aqui com mais uma história do nosso Escuta Que Aí Vem História, aqui terminando nosso reportagem de Além Túmulo. Até lá, muita paz a todos.